muito tempo, a origem dos indígenas foi um grande mistério para vários estudiosos, mas graças aos estudos genéticos, nós já traçamos as linhagens e as origens dos povos indígenas das Américas. Mas e seu DNA? Nesse vídeo, eu quero falar a respeito de seu DNA antigo e quais populações estão intimamente relacionadas aos indígenas. Portanto, eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários, se inscrevam no canal e não se esqueçam de compartilhar este vídeo com outras pessoas que desejam conhecer mais a respeito do DNA antigo dos indígenas. Nas Américas, os povos indígenas compreendem os habitantes pré-colombianos dos dois continentes antes da colonização europeia das Américas, no século XV, bem como os grupos étnicos que se identificam com a população pré-colombiana das Américas como tal. Essas populações exibem diversidade significativa. Alguns povos indígenas eram historicamente caçadores e coletores, enquanto outros praticavam agricultura e aquicultura. Várias sociedades indígenas desenvolveram estruturas sociais complexas, incluindo arquitetura monumental pré-contato, cidades organizadas, cidades-estados, chefias-estados, reinos, repúblicas, confederações e impérios. Os povos indígenas continuam a habitar muitas regiões das Américas, com populações significativas em países como Bolívia, Canadá, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, México, Peru, Estados Unidos e também o próprio Brasil. Falando a respeito da cultura, as práticas culturais das Américas parecem ter sido compartilhadas, principalmente dentro de zonas geográficas onde grupos étnicos distintos adotam traços culturais compartilhados, tecnologias semelhantes e organizações sociais. Um exemplo de tal área cultural é a Mesoamérica, onde milênios de coexistência e desenvolvimento compartilhado entre os povos da região produziram uma cultura bastante homogênea, com padrões agrícolas e sociais complexos. Outro exemplo bem conhecido são as planícies norte-americanas, onde até o século XIX, vários povos compartilhavam os traços de caçadores-coletores nômades baseados principalmente na caça e também de bisões. Falando a respeito da questão da linguística, existem inúmeras línguas indígenas e famílias linguísticas indígenas distintas umas das outras, ou seja, nem todas as línguas indígenas são exatamente parecidas umas com as outras. Existe algo mais complexo que a maioria das pessoas aí ignora e acha que os indígenas eles falam apenas línguas totalmente parecidas, mas na verdade existem línguas distintas entre dialetos distintos e famílias linguísticas indígenas distintas. Mas agora vamos ao que interessa no vídeo, que é a respeito do DNA dos indígenas. A pesquisa genética do DNA dos povos indígenas. A história genética dos povos indígenas das Américas concentra-se principalmente nos haplogrupos de DNA do cromossomo Y humano e nos haplogrupos de DNA mitocondrial humano. O Y-DNA é passado apenas pela linha patrilinear de pai para filho, enquanto o mtDNA é passado pela linha matrilinear da mãe para a prole de ambos os sexos. Nenhum dos dois se recombina e, portanto, o Y-DNA e o mtDNA mudam apenas por mutação aleatória a cada geração, sem mistura entre o material genético dos pais. Os marcadores autossômicos, isto é, o atDNA, também são usados, mas diferem-se do mtDNA ou do Y-DNA por se sobreporem significativamente. O atDNA é geralmente usado para medir a mistura genética, a média do continente de ancestralidade em todo o genoma humano e populações isoladas relacionadas umas às outras. As comparações genéticas do DNA mitocondrial do cromossomo Y dos nativos americanos, isto é, dos indígenas, com os de certos povos da Sibéria e da Ásia Central, especificamente os paleossiberianos, os
turcos, e historicamente a cultura Oknev levaram o pesquisador russo Ilya Zakharov a acreditar que entre todos os povos asiáticos estudados anteriormente são os povos que vivem entre Altai e o lago Baikal, ao longo das montanhas Sayan, que são geneticamente mais próximos dos indígenas americanos, isto é, dos indígenas das Américas. Essas montanhas e essa região se localiza na Sibéria e também se localiza na Mongólia. Algumas evidências científicas os ligam aos povos do norte da Ásia, especificamente aos povos indígenas da Sibéria, isto é, os indígenas siberianos, como os povos Ket, Selkop, os Chukchi e os Koryak, que são povos indígenas aí da Sibéria. Os povos indígenas das Américas foram ligados até certo ponto às populações do norte da Ásia pela distribuição dos tipos sanguíneos e pela composição genética, conforme refletido por dados moleculares e estudos limitados de DNA. Foi observada a ocorrência comum dos haplogrupos A, B, C, D do mtDNA asiático entre as populações do leste asiático e também nativos americanos, isto é, chineses, entre outros grupos. Alguns subclados de C e D que foram encontrados nas populações limitadas de nativos americanos que concordaram com o teste de DNA apresentam muita semelhança com os subclados C e D nas populações como, por exemplo, de mongóis, como também japoneses, coreanos e Ainu. Os padrões genéticos disponíveis levam a duas teorias principais de episódios genéticos que afetam os povos indígenas das Américas. Primeiro, o povoamento inicial das Américas e segundo, a colonização europeia das Américas. O primeiro é o fator determinante para o número de linhagens genéticas, mutações, zigosidade e haplotipos fundadores presentes nas populações atuais dos povos indígenas das Américas. A teoria mais popular entre os antropólogos é a teoria do Estreito de Bering, que a colonização humana no Novo Mundo, isto é, aqui nas Américas, ocorreu em etapas a partir da costa do Mar de Bering. A diversidade e distribuição de microsatélites da linhagem Y específica, no caso aí da América do Sul, indica que certas populações indígenas das Américas foram isoladas desde a colonização inicial da região. As populações Naadene, Inuit e indígenas do Alasca exibem mutações do haplogrupo Q, YDNA, no entanto, são distintas de outros povos indígenas das Américas com várias mutações de mtDNA e atDNA. Isso sugere que os primeiros migrantes para os extremos setentrionais da América do Norte e também da Groenlândia derivaram de populações migrantes posteriores. Várias descobertas recentes sobre DNA autossômico e genoma completo revelaram mais informações sobre a formação, no caso aí de assentamentos e relações externas dos povos indígenas das Américas com outras populações. Os nativos americanos são muito intimamente relacionados às tribos paleossiberianas da Sibéria e às amostras antigas da cultura Malta-Baret, antigos eurasianos do norte, bem como aos antigos berínguios. Os nativos americanos também compartilham uma afinidade genética muito grande com os povos do leste asiático, incluindo os próprios chineses. Grande parte de sua genética vem deles, principalmente dos do sul da China. A ancestralidade genética nativa americana é ocasionalmente apelidada de, no caso, ameríndia. Esse tipo de ancestralidade se sobrepõe amplamente à ancestralidade paleossiberiana, mas é diferenciada da ancestralidade neossiberiana, que representa expansões históricas do nordeste da Ásia e hoje é difundida entre as populações siberianas. Os ancestrais dos nativos americanos, dos indígenas, usaram uma única rota de migração, provavelmente pela Beríngia, e posteriormente povoaram todos aí, no caso, os cantos das Américas, em um intervalo de tempo que muitos estudiosos aí têm um certo debate. O possível contato entre nativos americanos e polinésios remonta a cerca de
1.400 anos atrás. Grupos paleo-indígenas previamente hipotetizados revelaram-se geneticamente idênticos aos nativos americanos modernos. A alegação controversa de que os primeiros povos vieram da Europa através do Atlântico Norte, com base em uma semelhança ostensiva na tecnologia de ferramentas de pedra entre a cultura Solotrean da Europa do Pleistoceno e Clovis da América do Norte, foi minada pelo genoma da criança Anzique Clovis, que se situa diretamente no ramo dos povos nativos americanos ancestrais. Em nenhum genoma antigo ou atual, o marcador mtDNA ou cromossomo Y nas Américas mostrou qualquer afinidade direta com populações europeias do Paleolítico Superior. A data para a formação do pool genético dos povos indígenas das Américas varia entre os estudiosos, cada um dando uma informação, com a sua divergência também aí ocorrendo com alguns certos milênios, alguns milênios atrás, durante a colonização das Américas. Os nativos americanos se formaram a partir da mistura de uma linhagem que divergiu dos povos do antigo leste asiático. No caso, o leste asiático abrange a China e também abrange a Coreia, entre outros países. Os estudiosos também divergem sobre o tempo, em algum lugar no sul da atual China, e posteriormente migraram do sul da atual China para o norte da Sibéria, onde se fundiram, ou seja, se miscigenaram com uma população paleolítica siberiana conhecida como aí os antigos eurasianos do norte, profundamente relacionados aos caçadores-coletores europeus, dando origem aos povos indígenas da Sibéria e aos nativos americanos ou ameríndios, os indígenas ancestrais, tanto os paleossiberianos quanto os nativos americanos. Mas agora falando em dados, em porcentagens, para que todos vocês compreendam melhor, basicamente os indígenas, eles possuem cerca de 32 a 44% de sua ancestralidade vindo aí, no caso, do Amur River Hunter-Gatherer. Exatamente, o Amur River Hunter-Gatherer, que é comum em coreanos e em siberianos, os indígenas americanos possuem esta genética, e ela é de 32 a 44%. Essa genética corresponde à sua ancestralidade nativa siberiana antiga, de 32 a 44%. O segundo componente que completa o DNA dos indígenas, no caso, é uma ancestralidade vinda aí dos asiáticos do leste asiático, isto é, dos chineses, na verdade do sul da China. E esta genética é de 56 a 68% de ancestralidade. No caso, esta genética, ela é chamada aí basicamente de Yellow River Neolithic Farmer e também juntamente com esta genética, o Southeast Asian Neolithic Farmer. Curiosamente, o Southeast Asian Neolithic Farmer está relacionado, no caso aí, a povos astroasiáticos que são bem similares aos povos indígenas, como nessas imagens que eu estou mostrando para todos vocês. Basicamente, são esses os componentes que compreendem a genética, o DNA das populações indígenas que habitam, aqui no caso, a América do Sul e também a América do Norte. As fontes e referências estão no Indigenous Peoples of the America. E também, no caso, estão aí, obviamente, no Genetic Research, no caso, ainda o próprio Indigenous Peoples of the America. Entre outras referências, Ancestral Brill. Escrevam aqui nos comentários se vocês querem que eu continue trazendo vídeo a respeito da genética de diferentes populações misteriosas que a maioria das pessoas não tem tanto conhecimento. Escrevam aqui e também deixem aí nos comentários se vocês gostaram do vídeo. Um abraço, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.